Quando as pessoas pensam na Suíça, elas imaginam um lugar perfeito. E honestamente, às vezes ele realmente parece. Mas morar aqui me fez perceber coisas que os turistas nunca enxergam. E hoje eu quero te contar a verdade. E não para reclamar, mas sim porque eu quero ser honesta. A Suíça é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, mas morar aqui, morar de verdade, é uma experiência muito mais complexa do que parece. E hoje eu quero te mostrar os dois lados. Grusa Mitenan, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no dia de hoje quero contar para vocês algumas reflexões que eu tive nesses dias. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é sobre a beleza desse lugar, né? É incrível quando eu acordo no meu dia de folga, eu abro a minha persiana e vejo essas montanhas incríveis. Ultimamente, como a gente ainda tá na primavera, né, e tem feito bastante frio, a gente ainda pode ver os picos nevados, uma coisa que eu jamais imaginei ter como paisagem, que parece totalmente editada, parece IA. E aqui onde a gente mora, já mostrei a minha cidade, né, Maten. A gente tem os Alpes ao fundo, um silêncio incrível, um silêncio que eu nunca tive no Brasil, na verdade. Eu vim de uma realidade que era bastante barulhenta. Meus vizinhos, sexta e sábado, tinham muitas festas e a vizinhança toda escutava. E o primeiro impulso, a primeira coisa que me vem à cabeça nesses momentos, quando eu abro a minha janela, é que eu queria estar compartilhando com a minha família, com os meus entes mais queridos, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus sogros também, que são muito amáveis. Mas aí a gente para e percebe que todas essas pessoas estão a milhares de quilômetros de distância e 5 horas, né, de diferença. Então, por exemplo, de manhã, quando a gente tem a vontade de ligar para nossa família, não é possível porque enquanto aqui é 10 da manhã, no Brasil ainda é 5 horas da manhã. E isso no inverno, nos dias mais curtos, fica ainda pior. E esse é um dos principais momentos que me fazem repensar se tudo isso tá valendo a pena, porque a solidão de morar longe da família, ela é silenciosa. Você pode estar rodeado de pessoas no trabalho, pode ter amizades com outras nacionalidades, mas ainda assim se sentir solitário, porque, claro, né, é uma conexão de verdade, uma amizade, leva tempo. E no começo, quando você se muda de país, você vai sentir que está construindo tudo do zero. Porque na verdade a gente tá, né? Hoje, a nossa vida aqui, a gente segue construindo amizades com diferentes nacionalidades. Temos uma amiga polonesa que acredito que seja uma das nossas amigas mais próximas atualmente, que é como se fosse a nossa mãe aqui, que nos aquece muito, muito mesmo o coração, nos faz sentir mais em casa, mas sinceramente faz muita falta uma pessoa da mesma cultura, da mesma nacionalidade. É muito fácil, né, a gente criar conexão com uma pessoa que veio o mesmo desenho, que sabe o nome do filme que você tá comentando, não precisa traduzir. É aquele tipo de conversa que você tem muito fácil e que, consequentemente, você tem muito menos trabalho para criar uma conexão mais forte. E quando a gente se muda para um país, tem aquele sentimento muito gostoso de descobrimento, de aprender uma língua nova, de você estar super motivado, né, para aprender o quanto antes, porque a gente sabe que a língua é um dos maiores fatores de você se conectar com outra pessoa. Mas depois que passa essa motivação e você tem alguns desafios pelo caminho, assim como eu tive no meu trabalho mês passado, o que fica depois que passa essa motivação é a cobrança, né? A cobrança de que você precisa aprender o idioma, você precisa se adaptar, porque já faz 1 ano e meio, já faz 2 anos que você está aqui e o tempo está passando e você sente que perde as oportunidades também por não estar conversando, por não estar falando a língua local.
e que com certeza seria muito mais fácil de se conectar com as pessoas. E outro ponto que eu queria trazer aqui hoje é da paz e da segurança, segurança física mais do que nada, que eu sinto aqui nesse país, que é impressionante. Eu não sentia nem na Irlanda e nunca senti igual em nenhuma outra parte do mundo. Para vocês terem uma noção, no Brasil eu cresci em São João de Meriti, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade extremamente perigosa. Eu já presenciei uma troca de tiros bem na minha frente, que eu não tive nem reação. A menina que trabalhava na lanchonete que teve que me puxar para trás do balcão. Então eu cresci com um nível de alerta no meu corpo que eu nem percebia que tinha, porque a gente carrega isso, faz parte do nosso ser. No transporte, na rua, no estacionamento, todo lado a gente tá alerta o tempo todo, né, para não levar o nosso celular ou a nossa mochila, o nosso tênis. Eu lembro que quando eu morava lá, um dos lugares que eu mais me sentia segura era dentro de um shopping. Talvez seja até por isso que eu gostava tanto de ir aos domingos com a minha mãe, pensando bem agora. E aqui na Suíça, esse alerta sumiu completamente. Eu já caminhei de madrugada sozinha, já com uma amiga, voltando para casa todos os dias de bicicleta bem tarde da noite. Já deixei a minha bicicleta sem o cadeado na frente do mercado enquanto eu fazia minhas compras tranquilamente. E quando você tira esse peso dos seus ombros, você percebe o quanto essa carga era pesada. Mas claro que essa paz tem um custo, né? E esse custo chama família, chama aniversário que você não foi, festas, almoço no domingo que você não pode comparecer. E isso é muito real e nenhum salário, nenhuma paisagem resolve isso. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis e que ninguém te prepara. Você aprende a fazer a conta, você sente essa culpa, né, de ter saído de perto, de perder essas datas importantes, esses momentos importantes. E aprende que mesmo amar de longe também é válido, que a presença não é só física, né? Mas esse aprendizado dói bastante antes da gente ter essa noção e de se curar. Antes de entender que tá tudo bem ter escolhido isso e que até a tua família tá feliz pelas tuas escolhas e por tudo que você está explorando e conhecendo e conquistando, mesmo que seja longe deles. E outro ponto também super importante de se falar é a qualidade de vida. O nível de vida aqui na Suíça é diferente. O transporte funciona, o sistema de saúde. Você sabe o quanto vai receber no final do mês e sabe que vai conseguir pagar suas contas. Claro, né? Se você tem um mínimo de organização e consciência financeira, você vai conseguir. Então existe uma previsibilidade muito grande no decorrer da tua vida, coisa que no Brasil é bem mais complicado de se alcançar, né? E isso é realmente libertador, você conseguir planejar as suas férias, a sua vida, o seu dia a dia, porque você consegue respirar ao longo da sua vida. Apesar de você ter uma excelente qualidade de vida, por outro lado, existe uma cultura de excelência aqui na Suíça, de você estar em constante aprimoramento. E essa pressão não é com gritos ou super explícita, é uma pressão de ambiente. Porque todo mundo ao seu redor é pontual, é qualificado e super eficiente. E você sente, sem ninguém precisar te dizer nada, que você também precisa ser. E tem um lado muito bom nisso, que você cresce, você melhora muito no trabalho, nas suas relações, na sua organização. Claro, né, se você tá aberto para isso. E você se torna uma versão muito mais disciplinada de si mesmo, mas tem um custo emocional que aí pode pegar. Pode existir uma síndrome do impostor, porque você chega num país novo, com um idioma novo, às vezes até dois, numa nova cultura, e às vezes você precisa provar que merece estar aqui. E isso
É difícil até de explicar para quem nunca viveu na Suíça, mas a gente que vive aqui, já conversei com algumas amigas também, a gente sente isso na pele. E uma coisa muito legal aqui da Suíça é que você vive rodeada de pessoas internacionais o tempo todo, principalmente porque o país é composto 25% da sua população de estrangeiros, né? Na maioria das cidades que você for, não é nada forçado, não é nada excepcional, é muito comum que você trabalhe, que você conviva com pessoas de várias nacionalidades. O seu colega de trabalho pode ser indiano, pode ser polonês, pode ser argentino, português principalmente, né? E isso abre a sua cabeça de uma maneira que não tem volta, de uma maneira impressionante. E você começa a questionar coisas que você achava que eram verdades universais e que na verdade eram só brasileiras. Mas o lado ruim disso é que você pode se chocar muito, assim como aconteceu comigo nesse último tempo. Eu tive bastante choque de comunicação e também de levar a vida. A gente tem um novo chefe na cozinha, que é da Hungria. Ele é bem sarcástico com todo mundo. Ele foi comigo, inclusive, algumas vezes. E eu notei que uma maneira de lidar com pessoas sarcásticas é concordando com elas e dando mais trela, dando mais bola. E foi isso que eu fiz com ele. E ele comentou com o Federico: "Ah, vocês entre si não são sarcásticos?" Porque essa é a maneira que a gente trata as outras pessoas na Hungria para não chamar diretamente de tolo. Uma coisa normal no país dele. Por outro lado, uma coisa que eu gostei bastante, eu aprendi, mas no começo é um pouco difícil, é como as pessoas se comunicam de uma forma direta aqui na Europa em geral. Se você faz um convite, se elas não querem ir, elas te dizem diretamente que não. Ou se você pede, faz uma solicitação de alguma coisa, elas não têm problema em colocar um limite ou em falar que não gostou ou em falar não, em recusar diretamente. E isso eu acho um ponto super positivo, na verdade, coisa que para nós brasileiros a gente tem que fazer uma volta, né? Tem que dar explicação ou precisa pensar em uma mentira para dizer simplesmente que não quer. E também, por exemplo, no trabalho, principalmente algumas nacionalidades não te cumprimentam. Na verdade, entendi que é a forma da pessoa e eu não vou exigir dela um comportamento que eu gostaria, até porque isso é egoísmo. Um comportamento que eu adotei com pessoas que, por exemplo, passam do meu lado e não me cumprimentam. Eu tenho a iniciativa de cumprimentar e geralmente eu cumprimento de uma forma engraçada ou bem contente, né? Como a gente faz no Brasil. Mas eu entendi que essa é a cultura da nacionalidade, então eu tento não levar pro pessoal. Eu sei que não é um problema direto comigo, e sim a forma da pessoa se comportar. E isso pode gerar uma confusão no começo, né? Principalmente por ser culturas totalmente diferentes, por a gente esperar que a pessoa nos cumprimente. E a gente aprende isso com o tempo, até a gente entender, passa por um processo de, eu diria até um pouco de ansiedade. E isso é um trabalho que quase ninguém coloca na lista de coisas que você precisa fazer quando se muda para um novo país. E tem uma coisa que quase ninguém fala sobre quando você mora fora, e uma que é das maiores verdades é que você muda muito e muda profundamente, que depois de um tempo você mesmo nem se reconhece e nem sempre dá para prever como. Quando eu voltei ao Brasil pela primeira vez, eu me sentia de uma forma muito diferente, bem estranha para falar a verdade. Não conseguia me sentir em casa como anteriormente. Coisas que antes eram normais
agora começaram a me incomodar, como, por exemplo, a informalidade extrema, como o barulho já me incomodava, mas hoje em dia consideraria o dobro ou triplo de incômodo. E ao mesmo tempo eu percebi que sentia a falta das coisas que antes eu não valorizava da forma correta. Por exemplo, o calor humano, esse contato fácil, né, com pessoas da mesma língua, com pessoas da mesma cultura, que cresceram no mesmo ambiente, mais ou menos, que você. A forma que as pessoas se tocam ao se cumprimentar. E depois que você mora em outro país, você começa a ficar no meio, né? Você não é totalmente uma brasileira e também você não é uma suíça. Então é aquele sentimento de descoberta, tentar realmente se encaixar em uma nova cultura, em um novo trabalho, em novas amizades. Você cria uma nova versão de você mesmo, que é uma mistura das duas coisas. E isso é de uma riqueza imensurável, mas também é um pouco confuso, porque você precisa aprender a se pertencer sem depender de um lugar para isso. Então valeu a pena se mudar para cá. Eu vou ser bem honesta, como eu falei. E sim, valeu muito mesmo, mas não foi da forma como eu imaginei quando saí do Brasil. Eu sabia que eu ia ter desafios, né, aqui fora. Eu vivi primeiro na Irlanda e depois vim para a Suíça. E inocentemente, eu achei que vindo para a Suíça ia resolver muitas coisas, uma vida mais estável, uma paz que eu não tinha no Brasil e nem na Irlanda. E algumas dessas coisas realmente aconteceram, mas o que ninguém me contou é que junto com tudo isso viria um trabalho interno que eu precisei fazer e que eu ainda faço, porque morar fora te coloca frente a frente com você mesma de uma forma que é até difícil de explicar e impossível evitar. Porque quando você tira tudo que é familiar, a família, os amigos, a cultura, você tem que ressignificar algumas coisas e entender o real propósito do porquê você tá aqui, o que você tá fazendo aqui e o que você busca, né? Ou se você é cristão, assim como eu, o porquê Deus te colocou nesse lugar. E nesse processo você descobre muitas coisas que você ama, que você tolera, o que você não tolera. E esse processo é o maior presente e o maior desafio ao mesmo tempo. Então valeu muito a pena, principalmente pelo crescimento que eu não esperava, pela clareza que a dificuldade me trouxe, por todos os desafios que me ensinam tanto e principalmente pela mulher que eu tô me tornando nesse processo. E não valeu a pena porque a Suíça é perfeita, porque definitivamente não é, e sim porque o desconforto me tornou melhor e mais forte. E se você está pensando em morar fora, seja aqui na Suíça ou em qualquer outro lugar, eu quero te dizer uma coisa: vai, mas não vá pensando que vai ser só logística, não é só um visto ou uma permissão de residência, a passagem ou alugar um apartamento. É um trabalho de alma também. E quanto mais preparado você for, muito mais fácil será a sua adaptação e mais inteiro você vai chegar do outro lado. E se você já mora fora, me conta aqui nos comentários qual foi a parte mais difícil desse processo, o que ninguém te contou antes, porque essa conversa precisa existir e tudo isso não é para desanimar e sim para preparar melhor quem quer sair do Brasil ou de Portugal. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que está pensando em se mudar. Às vezes a pessoa não precisa de um tutorial, né? E sim de uma conversa honesta. E é isso que eu quis fazer aqui hoje. E se inscreve aqui no canal que eu vou continuar trazendo a realidade de morar fora, lugares incríveis aqui da Suíça. E muito obrigada a todos que estão se inscrevendo e até o próximo vídeo.